Ao povo de Itabira, gostaria de desejar um bom dia a todos. É, nesse tempo com a temperatura altamente quente, e a gente vive no trabalho cotidiano sem perspectiva de chuvas abundantes nesse mês de dezembro. Eu não sou de estar utilizando a rede de internet para estar colocando minhas posições políticas e minhas posições sobre a realidade social com a visão crítica diariamente. Eu não tenho essa prática, eu sou muito atarefado, não tenho tempo de estar dialogando frequentemente, porque a gente tem que preparar texto, tem que organizar, e eu sou um analfabeto digital. Pouco eu sei mexer nas redes, nas plataformas. Mas tem uma coisa que me deixou muito inquieto. O senhor prefeito do município, Flávio Marques, do PT, de repente, como se fosse um lobo entre as ovelhas, apresentou um projeto de lei 0005/2025, que deixou a todos espantados, pelo menos aqueles que têm acesso, e na própria Câmara dos Vereadores, apesar de ter uma bancada, o prefeito tem uma bancada muito forte, com 7 representantes, conquistado a preço de ouro, todos nós sabemos. Ninguém veio para bancada, exceto a presidente da Câmara, que já tem origem no PT, mas os demais vieram a preço de ouro. E aí a proposta uma proposta mirabolante relativo a impostos, que quando eu falo impostos, eu falo que é um peso que vem para as costas de toda a população. Já fiz 2 textos, publiquei no Face, porque eu fiquei muito indignado, porque não houve diálogo com a sociedade, não houve audiência pública para que a gente pudesse dialogar, ver o que poderia tirar, o que poderia reduzir e o que se poderia manter. Não houve essa preocupação de um governo que se diz que é do PT, do Partido dos Trabalhadores. É muito interessante tamanha contradição. Mas seguimos. Diante disso, quando eu tive acesso, através da Câmara dos Vereadores, ao projeto de lei, eu fiquei estarrecido, porque ele interfere diretamente na vida das pessoas mais simples, dos trabalhadores, do agricultor familiar, dos pequenos comerciantes, dos comerciários que trabalham no comércio, das enfermeiras, das auxiliares de saúde, dos professores, dos auxiliares das escolas públicas. Na realidade, interfere em todos os setores da sociedade. Então, eu gostaria de expor a minha opinião para a gente tentar ver se a gente pode entender de forma melhor o que realmente aconteceu e que ainda não é favas contadas. A gente ainda pode dialogar no sentido da revogação dessa lei, se é que a comunidade vai se envolver no processo de discussão.
Vejam bem, o projeto de lei é um projeto mirabolante. Primeiro, aumenta a taxa do IPTU para todas as residências, comércio de Itabira, aumenta a taxa, certo? Quer dizer, num momento difícil como nós estamos vivendo, um momento econômico muito difícil, porque a gente não tem acesso a recursos. Se você quer ver o que é isso, você vai na Feira do Gado. A dificuldade que é de você poder comprar um animal para você criar no seu pequeno terreno. Certo? Então é uma dificuldade muito grande. Quem vende verdura praticamente joga boa parte fora por falta de compradores. Nada mais é do que a falta de recursos da população para poder ter acesso aos bens e serviços. Quer dizer, a nossa população hoje vive endividada e todos os recursos que recebe, uma grande parte dos recursos públicos através do Bolsa Família, são empregados para pagar suas dívidas, seus débitos. Não tem espaço para você se alimentar bem, se vestir bem e viver de certa forma confortável. E além disso, aumentou a taxa do lixo. E regiões como a nossa, que eu moro aqui em Campos Novos, a gente não pagava a taxa de lixo, agora iremos pagar a taxa também, certo? Então, esses são os pilares básicos de reajuste dos impostos. Os impostos novos que vão ser criados vão ser Câmara de monitoramento, segundo o prefeito está colocando por aí, que todas as ruas vão ter câmaras, e essas câmaras não é a prefeitura que vai arcar, quem vai arcar vai ser a população. A manutenção, conservação e jardinagem das praças públicas não é mais de responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do cidadão, ou seja, é uma espécie de privatização que tira a responsabilidade do gestor público e passa a responsabilidade para a população que já paga seus impostos, e muitos impostos. Até de uma caixa de fósforo, quando a gente vai comprar, 40%, 50% desse valor é transformado em impostos, certo? Além disso, ainda vai ser cobrado a taxa da internet pública, ou seja, se você está numa rua, se você está numa praça, se você se desloca para a igreja, e se você estiver na Feira do Gado ou na Feira Livre, e você utilizar a internet para fazer qualquer pesquisa ou atender telefone ou qualquer outra coisa, você vai pagar uma taxa que será embutida e você pagará no final do ano. Como o projeto não deixa com essa clara evidência toda, certo? Então, para vocês verem a gravidade do tema que atingiu a todos nós, porque o projeto foi enviado em urgência urgentíssima. Então entra hoje, é votado em primeiro turno, daqui a 8 dias é votado em segundo turno e acabou. Então a população não teve acesso a essa discussão. A gente pergunta às pessoas, seja na zona urbana, seja na zona rural, se ouviram falar no aumento de impostos. Ninguém ouviu falar em absolutamente nada, porque nem a rádio,
chamou debate para a gente poder discutir essa temática de tamanho peso para a população. Então é diante disso que eu resolvi falar. Eu não vou ficar calado. Eu não sou covarde. Quando acontece uma injustiça social, os que se calam são coniventes. E já dizia claramente Jesus Cristo no evangelista Lucas, que se os profetas se calarem, as pedras falarão. Então nós não devemos estar calados diante disso. Então, algumas pessoas falam que a gravidade era bem maior, que a vontade do prefeito Flávio Marcos, do PT, era cobrar uma taxa de oxigênio, certo? Quer dizer, quem andar na rua e respirar oxigênio teria que pagar uma taxa, e também uma taxa de pedestre, porque se você pisasse no calçamento, como o calçamento é público, ou numa calçada, você também teria que pagar uma taxa, transformando a cidade num grande curral, aonde a gente seria barrado nas entradas da cidade, pagava a taxa pelo oxigênio e pelo deslocamento, e ainda levava uma ferradura, como se ferra gado, para que a gente pudesse circular até a validade vencer daquele imposto que o prefeito desejava criar. E olhe bem, eu acho que no fundo tem razão. Eu acho. Quem inventou essa história aí, eu acho que ela estava embasada em alguma discussão que passou na prefeitura. Mas aí a monta era muito grande. Iria causar um impacto na população, de levar a população às ruas para questionar esse dito poder que tem o prefeito com seus puxa-sacos e vereadores que estão na Câmara dos Vereadores para poder votar em construir maldades contra o povo, que não é feito de graça. Esses 7 vereadores já estão nominados e será distribuído um panfleto para mostrar à população quem são esses senhores com cara de bom moço, que na realidade eles estão a favor do poder e contra a população de Itabira. Essa é minha posição. Gostaria que outras pessoas se posicionassem, porque a nossa reivindicação é pela revogação da lei 005/2005, que isso é uma vergonha e isso é uma afronta à população.